Deputado, uma questão muito relevante para a categoria que a ANAJU representa, já que é uma associação dos servidores, dos analistas do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, a grande preocupação é saber até onde essa reforma administrativa vai. Ela é apenas para os servidores do Executivo ou também abarca o Legislativo e o Judiciário? Olha, essa reforma, se for aprovada, ela vai abarcar todos os servidores, menos os chefes de poder, né? Que são os juízes, que são os procuradores, que são os deputados, senadores, esses não. Mas ela abarca municípios, abarca estados, abarca a União, abarca os três poderes, então ela é uma reforma bastante profunda. Nós conversamos com o presidente Rodrigo Maia e fechamos um acordo para que os atuais servidores não sejam atingidos pelas novas regras. Mas é claro que, se a reforma for aprovada, algumas regras vão ter que ser aplicadas aos atuais servidores, mas nós estamos pedindo que as principais regras, por exemplo, a regra de avaliação, certamente os atuais servidores passarão por avaliação, o que não é problemático, porque a maioria dos atuais servidores, quando assumiu, já estava debaixo da Constituição que ordena que haja avaliação, só não tinha uma regulamentação. Então, isso aí a gente aceita, né? Ou seja, nós somos constitucionalistas, né? A gente obedece à Constituição. Agora, como obedecer à Constituição? Uns querem uma avaliação que seja como da iniciativa privada, e nós não, nós queremos um outro tipo de avaliação. Então, a avaliação, por exemplo, vai atingir os atuais servidores. Mas isso não é problema, a gente sabe que o servidor não tem medo de avaliação desde que ela seja justa, né? Eu já conversei com a maioria das associações, elas falam, olha, eu não tenho medo nenhum de avaliação. É até melhor, porque aí sim nós vamos provar que o mau servidor público é uma exceção e que o governo fica pegando essas exceções para tentar justificar medidas radicais contra os servidores, né? Então, para nós está tudo bem. Ok, pode fazer a avaliação. Agora, regras como o fim da estabilidade não vão valer para os atuais servidores. Nós estamos lutando com unhas e dentes para evitar o fim da estabilidade, porque nós acreditamos que não é só o promotor, o juiz, o auditor da Receita, o diplomata que precisa da estabilidade. Certo. Nós acreditamos que os técnicos, os analistas, os auxiliares também precisam. Por quê, Abinor? Porque você não pode enfraquecer a equipe de um delegado da Polícia Federal. Você não pode enfraquecer a equipe de um auditor da Receita, de um promotor do Ministério Público, porque senão você cria elos fracos. Você já pensou? Você já pensou em enfraquecer a parte da equipe? Aí você tem o chefe da equipe estável, fazendo e acontecendo, quando o processo desce para a fase auxiliar, que é aquele de fazer a parte burocrática, de autuar uma multa, de lavrar, aí você tem elos fracos, que podem pôr a perder todo o trabalho do serviço público. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Nós não aceitamos o fim do regime jurídico único, a gente não aceita o fim da estabilidade, e estamos tentando negociar com a frente da reforma administrativa. Então, a Servir Brasil e a frente da reforma estão tentando negociar, mas ainda não chegamos a um acordo. Com o presidente Rodrigo Maia, já conseguimos, pelo menos, o acordo de não inclusão dos atuais servidores. Tá, perfeito. Senador, deputado, a gente está ouvindo histórias de que futuro senador. A gente está ouvindo histórias de que essa reforma ela poderia afetar. Ela vai passar pelas carreiras típicas de Estado? A questão das carreiras típicas de Estado serão abordadas? É uma tentativa. O governo quer que a gente aprove o fim do regime jurídico único, a criação de 5 tipos de vínculo diferentes, sendo que um desses vínculos será o vínculo das carreiras típicas de Estado. Porém, a PEC 32 não fala quais são as carreiras típicas de Estado. E nós entendemos que isso vai gerar uma guerra, vai gerar dissolução das carreiras. Elas vão começar uma guerra fratricida. Carreiras que deveriam se apoiar mutuamente, porque os trabalhos são complementares, vão começar uma guerra. Vai haver um lobby no Congresso Nacional para definir quais são as carreiras típicas de Estado. E aí, talvez, as carreiras que indubitavelmente devam ser consideradas típicas de Estado não tenham organização política para pleitear isso.
e fiquem de fora. E carreiras que talvez nem precisassem tanto, embora eu acredite que todas precisam, Exatamente. vão conseguir porque tem mais organização política. Então é um absurdo, os servidores têm que se mobilizar, Bruno. Eles precisam se mexer, por exemplo, porque eles acham que não vão ser afetados, mas vai ter guerra dentro do órgão dele, vai deteriorar o clima organizacional. Por exemplo, os analistas entendem que devemos ser carreira tipo de Estado, porque Sim. não existe uma função de analista judiciário do Ministério Público na iniciativa privada. Claro, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Agora, não é muito melhor a gente evitar que isso passe. Por isso, Abinô, eu estou pedindo para os servidores ficarem atentos aos deputados que são da frente e senadores. Porque todo dia o deputado Fábio Tradi posta alguma novidade sobre o assunto e os servidores precisam repercutir, ou Marcelo Freixo, ou eu, ou o senador Randolph, né? Então, o servidor tem que seguir tanto a minha rede, que é a @profisrael, quanto a @servibrasil. Tem que seguir para ficar sabendo o que está acontecendo e nos ajudar a repercutir, né? E se o servidor tiver dúvida, Abinô, ele precisa mandar a mensagem para o nosso WhatsApp. Depois eu vou te passar o WhatsApp para você passar para o pessoal, é aqui de Brasília. E aí, porque o especialmente, né, deputado, dúvidas sobre a proposta da reforma. É sobre a reforma, isso. O WhatsApp está pronto para responder. Às vezes demora um pouquinho porque congestiona, porque os servidores estão começando a acordar, né? Mas, assim, tá muito melhor do que antes, sabe, Abinô? Porque o pessoal tá se movendo, os servidores mais distantes começaram a entrar na rede, começaram a falar, mandaram mensagem para a Raquel Sherazade, para ela fazer entrevista conosco, fazer entrevista com a rede, mandaram mensagem para Mara Luque, e estão mandando, e é para fazer isso mesmo, porque nós temos que quebrar o bloqueio da grande imprensa. Exatamente, sabe? Porque a visão que... Como é que o senhor avalia a visão que a grande imprensa tem do servidor público, deputado? A grande imprensa tinha uma visão majoritariamente contra o servidor público, como se ele fosse um marajá. Aí à frente começou um trabalho nas redes sociais que deu certo, cresceu nas redes sociais. Com o crescimento nas redes sociais, a gente conseguiu acesso à grande imprensa impressa. Folha de São Paulo, Jornal o Globo, O Dia, Estadão. E aí os jornalistas que participam da imprensa escrita, né, eles são os que formam mais opinião. Você sabe que são os que escrevem grandes artigos, o jornal escrito, jornalão, né? Eles formam muita opinião. E aí a gente começou a mudar. Então, primeiro, redes sociais, a gente conseguiu quebrar o bloqueio. Quebramos agora o bloqueio na imprensa escrita. Agora tem o próximo passo que depende muito, muito dos servidores pressionando o Globo News, Band News, pressionando os grandes jornalistas. Porque a toda hora, na Globo News, a toda hora, é sempre uma crítica repetida, né? Os comentaristas fazem, porque os servidores, o lobby dos servidores não deixa amenizar que esses gastos sejam reduzidos. Pois é, eles querem reduzir o gasto e tirar a capacidade do Estado de disputar os melhores servidores. Eles querem melhorar o serviço público, eles atacam justamente o que garante um bom serviço público, que é a estabilidade do servidor. Eu não entendo a lógica, mas os jornalistas começaram a perceber que há uma demanda. Então, nós fizemos um programa aqui em Brasília chamado CB Poder, do jornal Correio Brasiliense, que é o maior jornal de Brasília. Eles tiveram um recorde de audiência histórica, porque os servidores vieram nos ajudar. Então, eu fiquei muito agradecido, porque eu estou lá no Congresso e, no início, eu confesso, na reforma previdenciária, eu me senti abandonado, né? Mas, com a administrativa, eu percebi que o pessoal não está me deixando mais sozinho. Isso é muito bom. Muito bem. Juramos que não vamos deixá-lo tranquilo. Não deixe sozinho, porque estou eu levando porrada, o Randolph levando porrada, o Marcelo Freixo, o Paulo Teixeira, Fábio Tradi, André Figueiredo e o Everton Rocha. Nós somos a GENI, a gente apanha o tempo inteiro, né? Mas a gente agora está mais defendido. Então, qual é a ideia? A ideia é que o servidor conheça os argumentos, participando dos debates, ouvindo o que a gente está falando, acompanhando os textos que a gente está publicando, tá? Depois que os servidores, com bons argumentos, não pode xingar, tá? É muito importante evitar xingar o parlamentar.
Mande o seu argumento para o deputado que está defendendo a reforma. Então, você vai ver na mídia, a deputado que está defendendo a reforma, senadora Cátia Abreu. Mande seus argumentos para ela. Não xingue, pelo amor de Deus, porque tem servidor que está igualando a gente a algumas É um milícias debate nas redes democrático, né, sociais. deputado? É um debate de alto nível, e a gente está dizendo no Congresso que o servidor público é alto nível. No governo federal, você tem um índice de servidores com mestrado e doutorado que não se compara com a iniciativa privada. Então, ele é alto nível, e ele tem que se portar como alto nível, e ele tem que argumentar. Pode ser duro, só não pode passar do limite, porque senão a gente perde a razão. Entende? É isso que eu tenho falado com os nossos amigos servidores. Deputado, Então, como é que o senhor essas vê as ações nas críticas? redes são muito importantes. Deputado, Sim. como é que o senhor vê as críticas de que a alegação, inclusive do governo, de que o servidor ganha muito e que não há nível de em relação à iniciativa privada e que, segundo o ministro Paulo Guedes, essa reforma permitiria uma economia de 300 bilhões ao longo de 10 anos, acho que é isso. Bem, primeira coisa, as críticas são infundadas. Nós temos alguns desequilíbrios, a gente pode corrigi-los com o tempo, sem nenhum tipo de ação extremista. Esses desequilíbrios mostram que o Brasil é um país muito diversificado, que existem servidores municipais, que existem estaduais, existem federais, que mesmo os servidores federais que ganham mais do que a iniciativa privada, se você olhar ao longo da carreira laboral, você vai ver que não é verdade, porque o governo avalia somente a fotografia do início da carreira, então ele pega um economista do Tribunal de Contas e pega um economista da iniciativa privada aos 28 anos de idade, quando entra no serviço público, e o da iniciativa privada aos 28 anos de idade, no início da carreira. Aí ele tira uma fotografia. Nesse momento da fotografia, o servidor ganha mais que o da iniciativa privada. Mas se ele acompanhar os próximos 20 anos da carreira do servidor e do economista da iniciativa privada, ele vai perceber que o servidor vai ganhar mais ao longo do tempo, mas vai ter um limite, e que esse da iniciativa privada vai ultrapassar os ganhos do servidor ao longo da carreira, se ele tiver a mesma formação, os mesmos cursos. Então, o governo diz que há uma diferença salarial quando ele olha o início da carreira. Só que o servidor tem um limite para o aumento salarial. Um servidor economista do Tribunal de Contas da União tem curso para que na iniciativa privada ele termine 20 anos de carreira ganhando R$160 mil por mês. Mas lá ele vai ganhar até o teto. Ou seja, se você comparar os rendimentos ao longo de 20 anos da carreira, você vai ver que o privado e o público se equivalem, desde que o privado faça os mesmos cursos que o público. Está entendendo? Então, o governo, ao invés de comparar as fotografias, deveria comparar o filme inteiro. Aí sim ele poderia dizer, porque ele só está comparando os salários iniciais.